Quem mais chegou depois? Bem-vindos todos que chegaram depois. Nós vamos dar continuidade ao estudo do 8º capítulo do Guia do Conduto de Bodhisattva, Bodhisattva Charyavatara, que trata da paramita da meditação. Então, nós já vimos aqui vários elementos que nós vamos relembrar aqui rapidamente, né, porque já foi desenvolvido em ensinamentos anteriores. Sempre lembrando, gente, que essa meditação que nós estamos vendo aqui é a meditação enquanto paramita, ou seja, aquela meditação que faz o Bodhisattva. Em um ensinamento recente de Sua Santidade o Karmapa, ele colocou isso bem em evidência, né? Ele vem falando isso já tem alguns anos e, recentemente, ele voltou a tocar no assunto. Porque há muitas meditações, né, que o princípio básico é o mesmo, mas vai mudar muito de acordo com a motivação e com o empenho na prática. Então, essa meditação que nós estamos falando aqui é a meditação enquanto paramita, ou seja, aquela que vai nos conduzir ao despertar. Certo? Então, a gente tem, primeira coisa, a motivação da mente do despertar, a tal da bodhicitta. Então, para que a gente está praticando? Para que a gente possa, né, se exercer com coragem, com perseverança, para poder desenvolver a compaixão e o amor-bondade. Então, essa é a nossa motivação, para que a gente possa, um dia, com o resultado da nossa prática, realmente ter compaixão e amor-bondade por todos os seres, todos, nossos amigos, parentes, né, familiares e tudo, e os nossos inimigos. E aquelas pessoas que, para nós, nos são indiferentes, né? Sei lá, está num bairro do lado, está no outro país, né? A gente tem um sentimento de indiferença em relação a essas pessoas. Então, como praticante, é que a gente possa realmente desenvolver compaixão e amor-bondade. Então, isso é muito importante aqui. É um caminho mais difícil, é um caminho que vai demandar coragem e perseverança. Tá? Então, só para lembrar isso aqui. Porque tem muitas pessoas que usam a meditação ensinada pelo Buda para ter bem-estar, né? Para ter, enfim, para passar por doenças de uma maneira mais serena. Legítimo isso, né? O samsara é pesado por natureza, o Buda já falou isso, né? Qual é a natureza do samsara? É dukkha, né? É insatisfatório, é sofrimento. A gente já nasceu, combinado? Todo mundo aí nasceu, né? Ninguém nasceu numa flor de lótus, a gente nasceu do jeito que os humanos nascem, né? Passando por um orifício. E a descrição que o Buda fez dessa passagem aí, ainda que seja por meio cirúrgico, é uma coisa complicada, né? É uma descrição, você fala assim, caramba, eu passei por isso aí. Enfim, já nascemos. O que está nos aguardando? A doença, a velhice e a morte. Esses são os sofrimentos humanos, né? Para algum de nós, a doença e a velhice já chegaram, né? Às vezes chega um antes do outro, mas, enfim, alguns já estão convivendo com dois aí. Então, o que está nos esperando? A morte. Então, assim colocou o Buda em relação a quais são os sofrimentos humanos. São esses. Ou seja, a natureza da nossa existência, a passagem por aqui, é dukkha, é sofrimento, é insatisfatoriedade, é impermanente. Então, tudo que a gente acumula, a gente vai perder, tudo que a gente se reúne, a gente vai se separar dessas pessoas. Essa é a natureza. Aí, tirando isso, né, a gente nasceu, né? Aí, o que a gente fica? Na busca do prazer, dos órgãos dos sentidos e do bem-estar. Agora, reflitam, né? Tira isso, sobra o quê? Além disso, o que fazemos nós, humanos? Se alguém souber, por favor, me diga, porque eu não descobri isso aí. Então, me digam de verdade, gente. Porque é isso que resume. Então, vamos pensar o seguinte. Já que a gente nasceu,
né? A gente nasceu, já está aqui, não tem como sair daqui, né? Antes, né, da nossa chama da vida se apagar. Então, vamos tornar essa vida preciosa. Que ela tem o quê? O duplo benefício. Beneficiar a nossa própria mente, pacificando, reconhecendo a natureza última dos fenômenos e tal, e beneficiando o outro, que é o amor, bondade e a compaixão que a gente vai desenvolver. Então, esse aqui é o caminho do Bodhisattva. Né? Se a pessoa faz as meditações, que tem muitas aí, tem até umas que tem grife e tal, tem que pagar royalties, não sei o quê, ou se usa as meditações do budismo ou do Vajrayana para simplesmente ter uma sensação de bem-estar, tranquilo. Mas, como eu já disse em ensinamentos anteriores, é o sujeito que chega numa ilha de joias e sai de lá com a mão cheia de areia ou de brita. É um desperdício total. Então, vamos aproveitar, já que aqui estamos, para tornar a nossa existência preciosa. E trazer realmente esse benefício para a nossa mente, que realmente é um imenso benefício, porque a gente vai passar por todos esses sofrimentos humanos, né? Não tem como escapar disso aí. E como é que a gente vai passar por isso? Com a mente pacificada, com a mente, né, serenada, as emoções perturbadoras, que são as máculas, elas todas pacificadas, a gente já compreendeu a natureza da existência e tal. Então, esse é o propósito, e a gente finalmente aproveitar para ajudar realmente o outro. Né? E não é só no nível imaginário, porque tem umas meditações atualmente que falam para pensar no amor, pensar na compaixão. Isso é bom também, gente, mas efetivamente a pessoa fez o quê? Tá bom, pensar no amor, na compaixão, tá válido. Né? Ainda mais hoje em dia, nesse mundo de tanta virtualidade, né? Teve recentemente um jovem forte que me perguntou assim, Lama, eu não posso fazer as prosternações só imaginando? Eu falei, olha, a não ser que teu médico diga para você assim, olha, você não pode fazer prosternação, faça na frente dele, né? Se ele disser, realmente isso aí você não pode fazer, não tem justificativa nenhuma para fazer. Mas por quê? Porque a gente gosta do fácil. Mas vamos só imaginar o amor, a compaixão. Gente, faça alguma coisa. Ver o que eu posso fazer para ajudar. Eu já falei aqui anteriormente, esse é o mantra mais poderoso que existe, né? O que eu posso fazer para te ajudar e fazer o ato, né? Não é só ficar na conversa. Então, só lembrando isso aqui, né? Porque algumas pessoas vêm, né? Sobretudo depois no YouTube, que vêm pessoas que não são ligados à nossa sangue especificamente, e aí, quero meditar, né? E aí, poxa, mas é meio pesado esse caminho aí. Mas esse aqui é do Bodhisattva, né? Então, só para lembrar isso. Então, vamos lá, gente. O que a gente já viu aqui? Só lembrando rapidamente. Meditar é o quê? É o pensamento ordenado de forma contínua e completa. É a mente pacificada, unificada sobre um suporte. Isso é a meditação. Qual suporte que a gente vai usar? Os suportes das nossas bases, dos nossos órgãos do sentido, olho, nariz, ouvido, tato, né? Ou a base mental, da sexta consciência, que são os suportes imaginários. Quando a gente vai imaginar um uri branco no nosso coração, vai orientar a mente para ali, ou a visualização de Chenezi, ou Tara Verde, ou Sangue Mela, a gente vai usar o poder da nossa imaginação. São os suportes imaginários. Então, isso é a meditação, tá? Não tem nenhuma fantasia acerca disso. É um exercício, é um treinamento. Isso tudo para antidotar as nossas distrações. Devido ao nosso torpor, todo mundo já sabe disso, a gente se liga nos diversos objetos internos e externos que nos surgem na nossa experiência. Então, isso a meditação vai antidotar isso. Porque quando a gente antidota isso, o que a gente vai cortar? O tal do desejo. Porque quando a gente ainda está, todo mundo aqui ainda está com o véu da ignorância assim forte, né?
É preciso muita atenção para a gente não, né, não estar lá com o véuzão assim da ignorância. O que acontece? Quando a gente está com esse véu da ignorância, o que acontece? A gente cai nas armadilhas do desejo da aversão. Aí o que a gente precisa trazer? A atenção para a nossa mente. Falar, pera lá, o que está acontecendo aqui nessa experiência? Tá? Na meditação formal, isso é mais difícil, né, de acontecer, da gente se distrair, mas acontece, né? É raro, mas acontece, da gente deixar, né, se levar por uma corrente de pensamento, mas na experiência do cotidiano isso é super fácil. A gente se deixar levar por qualquer coisa que nos atraia a atenção. Então, a meditação, basicamente, vai nos ajudar a desenvolver essa atenção para desenvolver a qualidade da nossa presença no instante presente. Então, é isso que a gente vai ter. Em qualquer situação, não é só na meditação formal, sobretudo no cotidiano. Porque a nossa grande meditação é essa. Né? Porque a gente passa meditando quantas horas por dia? X. Mas quantas horas a gente passa no estado de vigília no nosso cotidiano? Um número maior de horas. Ninguém está aqui no monastério, né, meditando 24 horas por dia. Então, vamos aproveitar esse super tempo aí que a gente está vivo, aproveitar para praticar. Bom, então, segue lá. Só relembrando as coisas que a gente já viu, né? Quando a gente está nessa experiência de atenção, né, de presença, na nossa experiência, no nosso cotidiano, qualquer momento que seja, e depois a gente vai aprender a praticar durante o sono, e para depois aprender como é que a gente vai fazer no estado do bardo, o que a gente finalmente vai ver? Qual é a natureza real, última ou absoluta de todos os fenômenos. Todos os fenômenos são o quê? Impermanentes, são sofrimento, são maculados, são compostos e são desprovidos de natureza própria. Aí a gente passou da mente relativa para a mente absoluta, que é isso que a gente vai chegar um dia com a nossa prática. Né? Não tem nada de fora. Todo esse movimento é na nossa mente. Então, esse é o nosso objetivo. E somente quando a gente viver, né, passar pela experiência, ou viver na experiência dessa mente absoluta, ou última, é que a gente vai desenvolver a tal da compaixão e do amor-bondade incomensurável. Que onde há desejo, onde há aversão, não há sabedoria. E sem sabedoria, não há compaixão, não há amor-bondade. Então, olha só as etapas todas que a gente tem que cumprir, né? Para que possamos realmente ter essa amor-bondade e a compaixão incomensurável. É claro que desde o começo, né, da nossa jornada como Bodhisattva, nós vamos nos esforçar para tudo fazer, para ter, né, desenvolver essa compaixão e esse amor-bondade de uma forma limitada, ainda com todos os nossos véus, na ignorância, né, das paixões, né, das emoções perturbadoras, do karma. Mas a gente vai começar a fazer. Vai fazer meio errado? Vai, mas vai. Gente, é treinamento. Né? A gente tem que começar a abrir mão da gente mesmo, né? dos nossos desejos, dos nossos apegos, para poder atender o outro. E a gente já pode fazer isso desde o começo. A gente vai fazer escolhas equivocadas? Sim, vai fazer escolhas equivocadas. Mas a gente vai treinando. Né? Com um bom coração, nós vamos seguindo esse caminho. Como disse o ensinamento do Dalai Lama, ele fala, né, que o altruísmo, né, é a causa da onisciência. Então, se a gente já desde o começo já pode praticar, pode e deve, né, praticar o altruísmo, esse é a grande causa da nossa onisciência. Porque não se esqueçam que o objetivo do Dharma é liberar da apreensão egocêntrica. Quando a gente está
praticando altruísmo, né? Sem querer assim se vangloriar, sem ter orgulho, sem esperar recompensa, né? Nós vamos purificando a nossa apreensão egocêntrica. E aí nós vimos, né, no texto do Shantideva, ele vai falar sobre as vantagens do isolamento. E aí se isolar o quê? Corpo, palavra e mente. Que aí tanto faz ser num retiro longo, né, de 12 anos, como tem, ou você fazer seus 5, 10 minutos de meditação em casa ou no trabalho, né, desde que o lugar, né, você possa colocar seu corpo, né, isolado, sua palavra isolada e sua mente isolada das preocupações, né, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, o tempo que for da sua meditação. E o Shantideva ele vai nos trazer como isso é importante. Por quê, gente? Porque quando nós estamos sem essa qualidade de atenção, nós estamos com torpor e com agitação, assim, no último. Então, qualquer coisa que aconteça, a gente vai se distrair, vai seguir aquele bonde ali. Então, a gente vai precisar mesmo se isolar. Depois, com o praticante um pouco mais de experiência, ele vai conseguir praticar em qualquer lugar, né? Essa semana foi uma semana de passar horas nas minhas filas do SUS, né, para conseguir atendimento, e não teve jeito, eu tive que preparar esse ensinamento de vocês esperando o médico atender, são algumas horas. E aí, né, eu consigo, né, já consegui um pouquinho, consegui ali, né, naquela confusão toda do hospital, fazer meditação, né? E não é só para passar o tempo, não, é para preparar o ensinamento para vocês aqui. Isso é uma conquista pessoal, né? Cada um vai conseguir isso, e a gente vai podendo aplicar no cotidiano, né? Sendo gentil, amoroso com todos que nos cercam, mas também, olha, vou aqui isolar, né, meu corpo, palavra e mente, ainda que tenha ali uma confusão acontecendo, a gente consegue fazer isso, tá? E aí o Shantideva ele vai seguir, né, colocando com os comentários do Dalai Lama, né, viver essa profundidade desse momento, quando a gente está isolado, né? E aí depois, mesmo quando a gente não esteja na experiência tão isolado assim, a gente conseguir essa qualidade. E ele vai dizer, então, assim a mente adquire um poder sobre si mesmo. E aí vai desenvolver a responsabilidade e fazer escolhas lúcidas. Porque quando a gente está no samsara, quando a gente está distraído, cheio de torpor de agitação, nossas escolhas não são lúcidas. Nós fazemos escolhas que nos prejudicam. Então, essa qualidade da mente vai nos ajudar a ter uma experiência mais positiva. E aí essa frase maravilhosa, né? Desenvolver a sanidade diante da incerteza. Essa é uma frase assim muito profunda, porque assim essa existência aqui no samsara, o samsara quer dizer o quê? Quando a gente está com a mente torporosa, a mente agitada. Isso é samsara. Quando nós estamos nessa situação, como é que a gente lida com a incerteza? A gente tem medo e a gente tem esperança, não vai melhorar. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, já tem algum tempo, falou, ai, Lama, eu estou muito nervosa, muito angustiada, reza para mim e me diz que as coisas vão melhorar. Aí eu falei, mas eu não posso dizer isso aqui é Kali Yuga, né? A coisa só vai piorar. Não posso dizer para você que vai melhorar, né? E rezar para você não dá, porque assim no budismo a gente reza para a gente mesmo, né? Para a gente pacificar a nossa mente. Então, sinto muito, mas não dá para fazer isso por você. Você tem que seguir as instruções que, aliás, você já recebeu. Então, olha assim, como é que a gente lida com a incerteza? A gente quer o quê? Que as coisas fiquem bem. Ah, vai melhorar. Mas não vai, gente. Aonde que vai melhorar? Pode melhorar, assim, vir um prazer, ver uma notícia boa, né? Mas depois cai de novo. Isso aqui é Kali Yuga.
né? Não tem como a gente pensar que eu vou melhorar. Não vou. Se a gente olhar a história da humanidade, vamos pensar só nós aqui de 10 mil anos para cá, me digam o que melhorou. Hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente pode, sei lá, pegar um ônibus espacial e dar uma volta no espaço. Será que isso melhorou a civilização? Será que a gente está mais amoroso, mais compassivo? Será? Não está, né, gente? Não está, né? Não tem assim. Eu, pelo menos, não vejo assim grandes progressos, né, de aproveitamento da nossa humanidade ao longo desses 10 mil anos. Não estou nem falando para trás, não. Né? Mas vamos falar aqui, nós aqui, enquanto civilização, 10 mil anos para cá. Continuamos tão gananciosos, né? Tão cheios de desejo, tão cheios de raiva, tão, né, irados. Continua a mesma coisa. Então, vamos trabalhar a nossa mente para que a gente possa ter uma qualidade melhor da nossa mente e fazer alguma coisa de positivo para o outro. Tá? E aí tornar a nossa existência significativa. E aí o Shantideva fala, né, só concluindo, né, que devemos abandonar os obstáculos para Shnê, e aí são os ganhos mundanos, são lá os 8 dharmas mundanos, a gente querer coisa, né, querer prazer, querer elogio, né, ser um grande praticante. Abandonar isso, né, o medo da dor, abandonar o medo da crítica, isso é importante. Refletir sobre as 4 preliminares comuns, isso sempre, tem gente que pensa lá, já refletir sobre as preliminares comuns. Gente, não dá. Isso aí é até o fim, as 4 preliminares comuns o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, até o final. Entendeu? E depois do final também, né? Continua para a gente poder ajudar os outros. Sempre a mente do despertar. Então, essa é a história. Então, nós começamos a ver um comentário de Sua Santidade Dalai Lama, que é esse livro aqui, que eu já trouxe no nosso último ensinamento, dá para ver aí, que chama Um Guia Prático dos Estágios da Meditação. É o livro de ouro da felicidade, que foi um ensinamento que Sua Santidade Dalai Lama deu em 1988, lá em Dharamsala, e aí ele foi transcrito e tal, e colocado na forma de livro, que é um Lanrim, né, um texto, como é que é? Um guia gradual do caminho, que o título é O Caminho para a Felicidade que Conduz à Onisciência, que é um Lanrim de Panchen Losang Chokyi Gyaltsen. Então, nós vamos ver aqui os 2 métodos que propõe a nossa tradição para nos ajudar, através da nossa prática, a desenvolver a bodhicitta relativa. Bodhicitta relativa para poder ter a tal da bodhicitta última. E aí, quais são os 2 métodos? O método da meditação sobre a igualdade, que nós vamos concluir hoje para o ensinamento de hoje, e a meditação da troca de si com o outro, que é Tonglen. Então, são essas 2 práticas que vão desenvolver a nossa bodhicitta relativa. Porque a bodhicitta é o motor dessa história toda aí. Então, o que o Dalai Lama vai falar a respeito da igualdade? Então, que são os 7 pontos de causa e efeito, que é lá a meditação proposta por Asanga. E aí ele vai falar, né? Reconhecer que todos os seres foram nossas mães. Você pensa que todos os seres foram nossas mães? Pensa assim. Tanto faz, né? Que você tenha desejo, que você tenha aversão ou que você seja indiferente. Então, desenvolver esse sentimento. Isso aqui é um meio, né? Um tab para a gente desenvolver esse amor, bondade e compaixão, gente. Então, pensar realmente que foram nossas mães, e inúmeras vezes, não é só uma vez, não. Inúmeras vezes. Então, desenvolver isso em nós. Né? Lembrar da bondade de todos os seres, né? Sejam nós humanos ou os animais, né? Que é quem convive com a gente, todos eles têm uma bondade. Todos os seres têm uma bondade.
Primeiro, uma bondade inata, lá, que é a natureza de Buda, e tem uma bondade. É uma bondade sansârica, é uma bondade limitada? É, mas até lá, né, a gente sabe, né, quem lê as biografias dos grandes, né, ditadores e tal, eles cuidavam bem do seu animal de estimação, cuidavam bem, sei lá, da sua família. Tinha lá uma bondade para com um ser qualquer. Então, todos têm. Você pode olhar, é um carrasco, matou milhões de pessoas, mas eles gostavam lá do cachorrinho dele. Todos têm essa bondade. Ele não, coitadinho, mas ele está lá perdidaço, né, na sua ignorância, não consegue ver a natureza real de si mesmo, que é a natureza de Deus. E aí o terceiro ponto, né, retribuir essa bondade. O quarto, né, ter a aspiração de liberá-los, ou seja, não pensar nada a respeito deles, né, nada de mal, né, e desenvolver um bom sentimento em relação a eles, né. O pensamento da compaixão magnífica, a compaixão ativa e a mente do despertar, sempre bodhicitta. Bodhicitta ao acordar, ao deitar e no meio, tá, gente? Então, não tem como, né? Segura na bodhicitta e vamos embora. Esses, né, são os 7 pontos de causa e efeito. E de verdade isso, né? Não é só uma ideia conceitual, que isso é uma outra coisa assim que eu percebo com algumas pessoas que me procuram, que trabalham muito bem essas ideias todas, né, que o Buda nos ensinou e o que os grandes mestres nos ensinaram, no nível do pensamento. Consegue até elaborar, consegue até repetir, né? Ah, olha, isso assim, assim, tal, a pessoa sabe. Mas isso é o quê? É uma pessoa erudito, como se diz. Às vezes nem tão erudito assim, mas tudo bem. Tá, vamos usar a palavra erudito. Mas, efetivamente, ele transformou isso na sua prática? Muitas das vezes não. Né? É válida, né? Todas as grandes universidades do mundo têm lá estudos de budismo, tem a biblioteca, tem lá livros de budismo, faz parte do conhecimento da humanidade. Agora, a pessoa pode ser só um letrado no budismo, saber até falar, mas a prática, a vida dele mudou? Se não mudou, é só né, uma pessoa que conhece, né, o ensinamento. Tá bom? É ilustrado, vale, né, no botequim lá, tomando uma cerveja, impressiona a moçada? Sim, você chegar a pensar que todos os seres. Né, tá? Impressiona os amigos. Mas o nosso objetivo aqui é transformar isso na nossa prática. E realmente ter esse pensamento, gente. Pensar isso, né? E acolher a todos com esses pensamentos propostos por ação. E aí o Shantideva, desculpa, o Dalai Lama traz, então, né, o ensinamento sobre a igualdade de si e dos outros, de Shantideva e Nagarjuna. Que eles vão trazer, né? Maravilhoso, isso aqui é para a gente decorar isso aí e botar na mente, né? Eu sou humano e você também. Olha que coisa, né? Eu quero a felicidade, você também. Eu quero evitar o sofrimento e você também. Né? Todos conhecem o sofrimento e todos não têm a felicidade suficiente. Todos. Imagina agora, no ano eleitoral, você pensar em todos os candidatos, que a gente sempre vai ter, né, simpatia por uma, aversão por outra. Né? Eu gosto de trazer esse assunto de política porque no nosso país é um assunto assim quente, né? Então, pensa, você tem assim, esse sentimento, o que quer o outro lá que você não gosta de jeito nenhum, entendeu? O que o pobrezinho quer? Ele também quer a felicidade, gente. Ele não sabe como, mas ele está buscando a felicidade. Quer dizer, o pobrezinho está rolando lá no samsara, você vai ter o quê? Raiva dele? Não, gente. O pobrezinho está enrolado lá com os seus três véus, né? Perdidaço lá. Então, mais amor, mais compaixão pela pessoa. Isso não vai impedir de você fazer escolhas lúcidas na hora lá que você for dar seu voto, tá? Então, esse é um exercício assim, que eu acho bem interessante, né? Porque aqui, mais em ano eleitoral, esse é um ensinamento muito importante para a gente pensar assim, o que é o outro? E não é com gente. Sempre eu gosto de lembrar, e Shantideva vai lembrar isso aqui da gente hoje, não é com sentimento de orgulho, assim, o pobrezinho não sabe o que faz, entendeu?
né, de verdade, do fundo do coração, ver que todos, né, porque não tem nenhum Buda desperto ali no meio da moçada, todos estão na situação enroladaços nos seus véus, né? Tipo, não sabe nem que estão, né? Ou seja, um grande impedimento para poder sair dali. Então, esse ensinamento, né, de Nagarjuna e Shantideva também é outra coisa poderosíssima para a gente poder, algum dia, desenvolver o tal do amor, compaixão incomensurável. E aí nós trazemos hoje mais duas partezinhas. Gente, isso aqui é tipo um sobrevoo, né? Sempre eu indico aqui a fonte do ensinamento para que vocês, né, sei lá, eu vi que tá, esse meu aqui já tem alguns anos já, mas isso tem sebo e tal, ainda eu não sei vias legais se é possível obter também. Tem alguns meios, quem tem acesso à universidade e tal, talvez até tenha, porque isso é um livro, né, que foi bem popular, imagina, a editora Agir, é uma coisa era bem popular, assim. Para vocês verem, o que mais, aqui é um sobrevoo mesmo, né? E aí o Dalai Lama, então, vai trazer, né, a reflexão sobre as desvantagens da apreensão egocêntrica. Imagina, olha só essa frase, né, que eu só vou trazer essa frase aqui, né, da gente refletir sobre as desvantagens da apreensão egocêntrica. O que é a apreensão egocêntrica? Nossa ignorância. Ignorância do quê? Né, a nossa existência é dukkha, é sofrimento, né, é impermanente, desprovido da natureza própria. Isso é apreensão egocêntrica. Aí ela tem o quê? Desejo, aversão. Pronto. Da gente refletir sobre isso. Ver toda a nossa existência, que todo mundo aqui, né, já é adultozinho, já dá para refletir todos os momentos da nossa experiência onde a gente valorizou, onde a gente enfatizou a nossa apreensão egocêntrica com os nossos desejos, com as nossas aversões, todos os problemas que a gente arrumou. Entendeu? A pessoa, sei lá, quis fazer um curso, passou num concurso, aí chega lá, não gostei. Né? Eu conheço, né, duas pessoas que se esforçaram para caramba para passar num concurso, foram lá ter todo o processo, foram admitidos, não sei o quê. Passaram lá um mês e falaram, não gostei. Aí eu olhei assim, meu Deus, estudar tanto, né? Eu falei, agora o que vão fazer vocês dois? Agora vai fazer outro concurso. E assim rola o samsara, né? Quando você vê, esses dois são jovens, as pessoas estão nem 35 tem ambos. Vão chegar lá nos 85 na mesma situação, né? Igual que vão fazer, vender aspirador de pó. Gente, caso real da história. Então, refletir sobre para a gente não continuar fazendo essas besteiras para frente. Olha, né? Não precisa olhar para a vida do outro, não. Olha para a sua vida. Olha as escolhas. Isso aqui que eu quis para mim. Agora arrumou um problema. Será que foi uma boa escolha? Não foi boa escolha? Reflitam, olhem para trás e vejam, né, assim, as consequências desses momentos de desejo e aversão que todos nós tivemos. E quanto que nós desenvolvemos apego a nós mesmos. Que esse é o principal objeto de distração, que é a nossa personalidade, que a gente defende com unhas e dentes. Não, gente, a gente vai ver aqui quem somos nós, né? E aí o Shantideva depois traz, o Dalai Lama vai trazer reflexão sobre as vantagens do pensamento que nutre o bem-estar dos outros. Pensar nas vantagens é um exercício, é uma meditação analítica que nós vamos fazer. Pensar mesmo, antes a gente tem que pensar, né? O quão é benéfico a gente pensar em trazer alívio para o sofrimento alheio. Quem quer que seja.
ainda que seja com um silêncio para um amigo, ainda que seja com um abraço, que seja com alimento, porque às vezes a pessoa está precisando de comer só, oferecer isso. Ah, mas eu só tenho dinheiro para meu pratinho de comida. Será que você não pode abrir mão de um pratinho de comida para dar para alguém que efetivamente está com fome? Ah, mas ele vive na rua. Aí começa o julgamento. Gente, a pessoa está com fome, é humano igual você. Está com fome. Pronto, atende o outro. É assim que a gente vai soltando essa tal apreensão do si. Bom, então é isso. Assim, sobrevoo rápido, mas eu incentivo a todos a buscar o texto, enfim, procurar, ainda mais os ensinamentos da Laiana, que são, enfim, maravilhosos, além de ser nosso, como diz o Kalu Rinpoche, nosso Buda vivo, que recentemente ele pôde, né, o Kalu Rinpoche pôde encontrar com o Dalai Lama. Então, assim, a gente tem que ver que a gente tem um Buda perfeitamente realizado, né, que está vivo, está vivo. Então, nós vamos retornar para o texto mesmo de Shantideva, né, o Bodhisattva Charyavatara, chegamos na estrofe 101. Então, sempre eu gosto de relembrar as fontes, né? Então, são 5 comentários, como um raio corta a noite, do Dalai Lama, o Guia do Bodhisattva Charyavatara, do Trungpa Rinpoche, No Oceano do Mahayana, do Geshe Losang Tangye, Nectar of Manjushri Speech, né, do Kunan Palden, e o Bodhisattva Charyavatara, o guia do Parmananda Sharma. Tá? Então, esses são os 5 comentários que eu utilizei para preparar esse ensinamento aqui hoje vocês. Então, Shantideva vai dizer na estrofe 101, o que é denominado contínuo e agregado é ilusório, como um rosário ou um exército. Quem experimenta o sofrimento não tem existência em si. A quem, então, esse sofrimento pertence? Essa é uma estrofe muito profunda, que vai requisitar da gente alguns ensinamentos básicos que o Buda mesmo, Shakyamuni, ensinou, para a gente poder compreender. O que o Buda explicou para a gente, como é que é nosso corpo da experiência? Shantideva vai lembrar que é um contínuo, ou seja, uma sequência de instantes, bilhares e bilhares deles, mas são tão depressa que a gente acha que é uma vida, mas na verdade são instantes do quê? Do nosso corpo da experiência, que são o quê? Os agregados. Os 5 skandhas. Volta lá, gente. Tem que lembrar do Buda. A pessoa que está lá fazendo meditação do Vajrayana e desconhece isso, não sabe o que está fazendo, está lá, entendeu? Com a mãozinha cheia de brita, achando que está fazendo alguma coisa. Não está. Então, são os agregados, né? Rupa, né? Percepção, sensação, formação volitiva, consciência. Vamos repetir, isso é ensinamento, assunto dado, e todo mundo já deveria saber. Então, são os skandhas em bilhares de instantes se repetindo, que é o nosso contínuo da mente. Ou seja, a nossa mente é desprovida de natureza própria. E aí vem o questionamento. Mas se a mente é desprovida de natureza própria, quem é que sofre? E se o outro também funciona da mesma maneira, como é que ele experimenta o sofrimento? Porque a gente pode partir nessa argumentação, né, que são as famosas refutações, sabe lá dos debates budistas, né? Eu vi até uma vez assim, eles fazem mesmo assim com a mão e tal, que são essas refutações, né? Coloca-se uma proposição, né, e aí vem os debates para argumentar, mas quem é que tem a experiência, né? Então, se a gente, né, se a gente esses agregados em milhares de instantes nesse contínuo, isso que a gente chama de eu, de identidade, é ilusório. Como diz Shantideva aqui, como um rosário, né, como uma ala ou como um exército, que não é o exército, nosso exército, não. Então, tem lá não sei se são 10 elefantes, tem lá o número de pés e tal, é o exército lá
da época lá, né? Não sei se ele tirou isso especificamente de algum sutra, alguma coisa, mas, enfim, esse exército lá de elefantes. Mas, enfim, é um amontoado, é um conjunto de coisas que a gente dá o quê? Um rótulo com a nossa sétima consciência. Então, isso que a gente chama de eu, que eu sofro, é o quê? Um amontoado de coisas. É algo composto. Então, essa é, né, a primeira coisa que a gente vai ver, e a gente pode usar esse argumento. Ah, o outro não sofre. Ah, então você também não sofre. Ah, mas como é que é? A gente vai ver, porque isso aqui é uma estrofe que está falando da natureza última, de bodhicitta relativa, natureza última da mente, né? Ele fala, a quem então esse sofrimento pertence? A gente dá nome, dá rótulo para coisas que são compostas. E o Shantideva segue, né, no 102. Como inerentemente não existe um possuidor de sofrimento, nenhum sofrimento pode ser atribuído a uma pessoa. Mas, uma vez que são sofrimento, é preciso eliminá-los, né, dissipá-los. Por que ele estar assim tão certo de afastar somente os seus? E aí o Shantideva vai trazer aqui a nossa existência relativa. Apesar de, no nível último, não ter agregado, não ter contínuo, né? Não ter nada, que a experiência da vacuidade, né? Verdadeira, nós temos uma existência relativa, nós e os outros. Então, nós experimentamos a dor. É real isso, né? No nível relativo. E o outro também vai sentir a dor. Se você sente, o outro sente também. E aí, quais são as dores? Né? As dores, dor mesmo, dukkha, né? A dor de dente, dor de barriga, dor de uma cirurgia, dor, né? A dor da impermanência e a dor da natureza composta de todos os fenômenos. Então, esse a gente começa a introduzir a bodhicitta relativa, a nossa existência relativa, que é preciso considerar, porque ninguém aqui está no último, né? Está todo mundo aqui vivendo no nível relativo. No comentário é dito, né? Embora no absoluto não exista sofrimento, né? No relativo, esse sofredor ele existe. E, por isso, devemos pacificar as emoções perturbadoras. Vocês estão vendo aqui como é que entra, né, uma refutação sobre as pessoas que leem as coisas, como eu já falei uma vez, que estava descendo a serra lá no Rio de Janeiro com um praticante budista, ele fala, nada existe, tá? Fiquei morrendo de medo de descer a serra, porque ele falou, não, nada existe, ele no fusquinha, desesperado, toda velocidade, eu falei, atenção na estrada, né? Então, pode ser, a gente usar esses argumentos, né? Ah, nada existe, não, gente, tá, no nível último não tem nada mesmo, não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada, não tem nem eu lá na história. Mas a gente tem uma existência relativa. Então, a Shantideva nos traz para que a gente comece a viver no relativo, porque esses dois elementos aqui que a gente vai ver, que é a igualdade e o Tonglen, estão falando da bodhicitta relativa, né? Então, tem sim, né? E ele segue, né? Se não há um ser que experimente o sofrimento, é certo que ele não causa dano a alguém. Por que remover o sofrimento de todos, né? A quem dissipa o sofrimento, né? O meu sofrimento dos outros devem ser dissipados, pois eles são iguais a mim. Olha aqui, de novo, a refutação. Gente, a refutação é algo essencial dentro da filosofia budista. Né? Sempre vão vir, né, as proposições e as refutações, baseados em várias escolas filosóficas. Então, Shantideva está aqui usando o recurso das refutações, que ele coloca, né, uma frase que a gente possa dizer e a refutação em seguida. Por isso que assim não é uma coisa que a gente vai estudar assim nesse breve ensinamento aqui achando que vai entender.
é preciso que a gente realmente reflita sobre isso tudo, para que a gente possa realmente colocar em prática. E aí vem aqui filosofia budista, que é meio pesado, né? Quem gosta, né, como eu, gosto muito da filosofia, de estudar mesmo os textos clássicos e tal, é tudo nessa base. Eles vão assim, né? E no comentário é dito, né? Tantos eles, né, tantos outros, né, quanto eu mesmo, não queremos o sofrimento. Por isso, nós devemos pacificar o nosso sofrimento, que vem, né, das nossas máculas, e o sofrimento do outro, seja lá no que ele esteja precisando. E o Shantideva, então, segue, né, no 104, de novo uma refutação, né? Ele vai dizer, né, pelo fato do exercício da compaixão provocar muitas penas, por que eu devo fazer tanto esforço para desenvolvê-la? E aí vem a refutação da filosofia, né? Quando eu vejo o sofrimento dos seres, como poderia o meu sofrimento ser grande ao me exercer com compaixão? Tem gente que fala isso, gente. Ah, mas esse negócio de compaixão, né? De ajudar os outros, é muito trabalho, né? É difícil. Não quero, não. Então, o chamado aqui né, da filosofia, que nos traz aqui o Shantideva, é: pensa no sofrimento do outro. Né? Um prato de comida que você vai fazer ou vai oferecer para uma pessoa, o que isso significa de sofrimento para você? Mas para o outro, o que significa receber um prato de comida? A gente pensar isso. Porque essa via do Bodhisattva, gente, é pesado. É difícil, né? O tal do bem-estar ainda não rolou para mim ainda, entendeu? É só trabalho prático, só. A gente vai ver aqui o tal do bem-estar já já. Como diz a moçada hoje, é trampo, entendeu? É pesado. Porque a gente está tendo o dia, todos os dias, lidando com as suas emoções perturbadoras e fazendo tudo que a gente pode para ajudar o outro. Não é fácil. Não é fácil a minha Bodhisattva, mas, como eu estou falando, isso aqui é a prática do Bodhisattva. Ninguém falou que é fácil. Mas a gente vai com perseverança, com coragem, com a bodhicitta, olha, é o nosso motorzinho, nós vamos atingir o nosso objetivo. Então, é isso, né? Pensar no sofrimento do outro. Né? Esses pequenos sofrimentos que a gente passa, por maior, né, que seja o sofrimento, que a gente possa sentir como sofrimento, é insignificante diante do outro lá, que a gente vai ajudar a pacificar, ajudar o sofrimento. E aí segue, né? O 105. Se por um só sofrimento, numerosos sofrimentos podem ser aliviados, uma pessoa de bom coração deveria desenvolver a compaixão para o próprio bem e dos outros. E aí o Shantideva aqui vai nos trazer o seguinte: por mais difícil e laboriosa que seja esse caminho do Bodhisattva, não é nada comparado aos sofrimentos que nós estamos nos poupando de ter nos infernos. Porque o cidadão que nasceu lá, está esperando a morte chegar, no meio disso, fica só com prazeres dos sentidos, o bem-estar, quanta raiva, quantos atos negativos cometeu? Um monte. Cometeu lá alguns positivos, sim, mas o que conta é o volume da obra. Como é que está aí os atos positivos? É a nossa conta bancária lá, o saldo positivo e negativo. Então, é isso que vai contar. Então, quando a gente, por mais difícil que seja, né, e assim, sobretudo quem se coloca na administração de um centro de Dharma, por exemplo, é batalha dia após dia. É difícil. Mas, gente, olha, a gente está trabalhando a nossa presença egocêntrica, a gente está nos poupando de um destino infeliz. Então, vamos que vamos.
E aí, num dos comentários é dito, né, da gente pensar dos sofrimentos que a gente tem devido a uma cirurgia, mas para extirpar uma grande doença que esteja no nosso corpo. É a mesma coisa. Vai doer? Vai, entendeu? Mas a gente está se livrando de um problema, que é o sofrimento na existência samsárica. Aí começa um tópico que vai falar mais especificamente da compaixão. Já está preparando né, o nosso caminhar para ver Tonglen já no domingo que vem. São essas 5 estrofes que virão a seguir. E aí é o 106. Assim, o Bodhisattva Supusha Chandra, ainda que tenha sabido que o rei lhe faria mal, a fim de socorrer o sofrimento dos seres, ele não poupou a sua vida. Então, aqui é a historinha do Supusha Chandra, que está em quase todos os comentários, e eu fui buscar esse sutra mesmo. Né? Está num sutra que é interessante a gente ver a historinha desse Bodhisattva. Esse está no Samadhi Raja Sutra. Esse é um sutra do Mahayana, ou seja, é um sutra mais tardio. Ele é citado em trabalho de Asanga, que é lá, século IV da nossa época. Então, esse aqui não foi ditado pelo próprio Buda, ele é uma compilação de vários ensinamentos do Buda. É um sutra imenso, né, com muitos ensinamentos. E tem essa historinha desse Supusha Chandra aqui. Então, o que acontecia? Esse Supusha Chandra, que era um bodhisattva, ele vivia no tempo de um Buda chamado Ratna Padma Chandra. Então, esse Supusha Chandra, ele vivia numa comunidade de 700 bodhisattvas, e todos eles se dedicavam a beneficiar os seres. Eles viviam lá numa floresta chamada Samantabhadra. E eles usavam toda a sua existência para beneficiar os seres. Não muito longe dali, existe uma localidade chamada Ratnavali, onde tinha um rei que ele tinha assim, horror pelo Dharma, e ele extinguiu toda e qualquer prática do Dharma. E disse, né, que se alguém fosse lá ensinar o Dharma, essa pessoa seria morta. Mas aí o nosso personagem de hoje, o Supusha Chandra, ele teve um momento assim de clarividência. E ele se viu ensinando no palácio do rei, né, que era o Viradatta. E que ele liberaria muitos seres, né, da existência samsárica, os colocando em existências superiores e atingiriam o nível de Anagami. E aí ele, movido por grande compaixão, ele resolveu ir para lá. Os amigos dele, né, os colegas bodhisattvas, disseram: não vamos, não vai seguir esse caminho, que você vai ser morto, com certeza, porque o rei disse que vai matar. Muitos de nós já tentou ir e a gente desistiu, porque a gente sabe, né, que vai ser morto. Mas ele, movido de uma imensa compaixão, ele se dirigiu lá para Ratnavali, ensinou em toda a região. De manhã, né, durante o dia, ele dava ensinamentos para todos do povo, né, para os príncipes, né, para os filhos do rei, para os ministros, e todos, né, todos os seres que viviam naquela região. E durante a noite ele circunambulava uma estupa que havia por lá, que havia uma relíquia do próprio Buda Shakyamuni. E assim, o que aconteceu? Muitas pessoas, né, muitos seres atingiram o nível de Anagami e atingiram o despertar, ou seja, atingiram o estado de Arhat. Então, ele produziu assim um imenso benefício para todos esses seres, né, que foram inumeráveis seres. E aí o rei ficou muito bravo, né? Ficou muito irado, porque viu o que ele tinha feito. Né? E aí falou para os filhos dele, falou: olha, vocês vão lá e matem, né, esse camarada aí, matem ele. Aí os filhos, né, do rei, que haviam recebido o ensinamento, ficaram assim reticentes, falaram: mas como é que a gente faz? Né? Nosso pai mandou, né, mas a gente não está querendo. Aí o que fizeram? Arrumaram um carrasco lá, um executor, que chamava Nandika. Falaram: olha, você vai lá e mata ele, entendeu? Tipo assim, resolve aí o problema, né?
Aí esse tal desse Nandika foi lá, cortou as mãos, cortou os pés e arrancou os olhos dele, e ele acabou, né, o Puxa-Chandra acabou morrendo. E aí aconteceu, depois da morte dele, muitos milagres começaram a acontecer. Aí o rei viu a besteira que ele tinha feito, né? Falou, olha, isso aí era um grande ser, e eu, né, que ordenei a morte dele. Aí ele ficou profundamente arrependido, e aí mandou construir uma estupa lá com as relíquias, né, do Supuxa Chandra, né, os ossos, como está em um dos textos, que especifica qual eram as relíquias, colocou lá os ossos, e aí o rei passou, né, a fazer circunambulações, prosternações e oferendas, né, para o Supuxa Chandra e para todos os seres. Então, essa é uma historinha, né, que o Shantideva traz aqui para a gente, de como é que é essa coragem do Bodhisattva. Né? O Bodhisattva é o herói, né? É o corajoso. Então, apesar dele saber que ele ia ser morto, ele foi. E aí, né, produziu os efeitos que ele havia tido a aspiração, né, motivado pela grande compaixão. Então, isso é para mostrar o tamanho da coragem do Bodhisattva. Então, todos aqueles que estão empenhados nessa via, não se desanimem, porque as chateações virão, com certeza, mas a gente, com força, com perseverança, a gente supera tudo, tá bom? E aí eu trouxe aqui um ensinamento que é lá do Hinayana, porque ele falou aqui em Anagami, né? Muitos de vocês, o que é Anagami? O que é isso? Gente, são os 4 níveis lá do Hinayana antes de atingir o estado de Arhati. A gente não tem as 10 ou 13 terras dos Bodhisattvas, né? Está lá bem escrito no Gampopa. No Hinayana também, né? Que foi um ensinamento que o próprio Buda colocou, né? Então, é o Sotapanna, Anagami, Sakadagami e o estado de Arhati. São os 4 estágios. E gente, isso aí é um ensinamento gigantesco, vocês podem depois ver, acho que tem na internet, vocês acham isso direitinho. E esses 4 níveis é que eles purificaram os 5 demônios, ou 5 grilhões, né? Há várias traduções a respeito disso. E eu trouxe aqui rapidamente para vocês anotarem e refletirem sobre cada um desses demônios. Porque isso é lá do Hinayana, gente. E a gente, sem Hinayana, sem o ensinamento do Buda Shakyamuni, está aqui nessa tampa aqui em cima, sem o ensinamento do Buda Shakyamuni, a gente não anda no Mahayana, não chega no Vajrayana. Então, é preciso... Isso aqui é coisa elementar, tá? Eu só resolvi inserir aqui para vocês, porque eu vi, quando eu estava preparando aqui a história e tal, eu falei, não, vamos trazer aqui para vocês refletirem. Então, quais são os demônios? Olha só. Primeiro, a dúvida. Não tem dúvida. Mas será? Claro que no início a gente está chegando, não sabe, né? O que está acontecendo aí? O Buda pediu para a gente refletir acerca, né? Se a gente acha pertinente ensinamento, se é impermanente existe ou não e tal, antes da gente adentrar a ver. Então, o primeiro obstáculo é a dúvida, né? Que é o estado lá de Sotapanna. Quando ele se livra desse demônio, que é o demônio da dúvida, o que ele faz? É um tal do entra na corrente. Sotapanna é aquele que entrou na corrente. Tipo assim, me liberei da dúvida, vamos que vamos. Caminho duro, mas vamos embora, que a gente atinge o despertar. Aí os outros, né? Apegos a rituais. Isso é uma armadilha fácil que as pessoas gostam. Por quê? Porque o ritual tem um monte de coisa que acontece. No Vajrayana, tudo colorido. Tem coisa que brilha, coisa que gira. O que acontece? É distração, gente. A pessoa fica apegada ao ritual. Não vou fazer um ritual. Vou usar as palavras que o Lama Trilê passou para a gente durante o retiro de 3 anos. O ritual é somente um teatro. É um complemento da nossa prática. É fazer com o corpo algo que está acontecendo na nossa mente, está acontecendo na nossa palavra. É igual a prosternação.
entendeu? É um complemento do corpo. Aí a pessoa é pegada achando que com ritual ele vai receber favores de uma divindade qualquer, que ele vai conseguir pacificar seus credores kármicos. Não, gente. Não é assim que acontece. A gente tem que entender os fundamentos para saber o que a gente está fazendo. Aí a pessoa tem apego ao ritual, não pode ficar assim, não vou fazer. Entendeu? Achando que vai continuar como manipula as pessoas e as situações, que ela vai manipular, entendeu? Um campo sagrado. Não, não é assim. Então, esse é um demônio, apegado a rituais. Terceiro, que está junto, né? Desejo dos sentidos, dos órgãos dos sentidos. Nosso deleite nos prazeres chamados sensuais, que são os órgãos dos sentidos, né? Audição, visão, etc. É o demônio. Como eu falei lá, o que é a nossa existência? A gente faz o quê? Enquanto espera a morte chegar, fica nos prazeres da existência, nos deleites da existência. E a outro demônio é o quê? O bem-estar. Aí, a pessoa quer meditar para ter bem-estar. Bem-estar legítimo. A pessoa está passando por uma doença, uma coisa assim, ela quer só um bem-estar. Tá bom, mas não é o caminho do Bodhisattva, não vai resolver nada enquanto despertar. Né? É bom, fica sossegado lá no canto. Entendeu? Está difícil. Fica sossegado lá só um pouco. É legítimo. Não tem nada de mal nisso. Quantas pessoas meditam? Até a Gisele Bündchen medita. Imagina, mulher rica, bonita, tem lá a família, tem tudo. Entendeu? A pessoa medita. Que bom para ela. Entendeu? Agora não vai atingir o despertar. Entendeu? Aqui o caminho é outro. Por isso que eu gosto sempre de lembrar. E aí o último, né, que aí vem, né, o Anagami, Sakadagami, Sotapanna, Sakadagami, Anagami e Arhat, é que purificou o demônio na crença em um eu. Então, são esses 5 demônios que a gente vai pacificar ao longo do caminho. Tá? Então, quando a gente chega lá no estado de Anagami, que é o que alguns atingiram com esse ensinamento do Supucha Chandra, é que liberou de 4 desses demônios. E aí, quando ele se libera, então, finalmente, da crença de um eu, ele chega no estado de Arhat. Então, eu achei interessante assim trazer isso, não está no ensinamento mesmo de Shantideva, mas para a gente refletir se a gente não está embolado nesses 5 demônios aí, a gente fazer um esforço para se liberar deles. Então, essa é a historinha do Supucha Chandra, né? Ele não poupou sua própria vida a fim de socorrer os muitos seres. E aí o Shantideva, então, vai trazer a estrofe 107 para a gente, né? Que vai trazer os benefícios dessa prática. Né? Por ele se regozijar em pacificar o sofrimento dos seres, aquele cuja mente está assim habituada entrará mesmo nos infernos de Avite, como um ganso selvagem mergulha em um lago adornado de lótus. Então, é assim que nós, com a nossa prática, vamos ter a experiência no samsara, tal como um ganso que mergulha num lago de lótus. Aí todo mundo, um lago de lótus, lindo, realmente é lindo. Né? Aquela única vez que eu fui à Índia lá, a gente parou no meio da estrada, que era tipo um lagão, assim, no meio da estrada, lá na natureza e tal, não era nenhuma coisa organizada, não. Um lago imenso de lótus, né? Uma grande área, assim, aí uma das pessoas que estava com a gente quis tirar foto. Aí chegamos lá para tirar foto. Gente, pensa numa coisa com odor horrível. Então, assim, tira foto e sai correndo, né? Muito, muito mal cheiroso, porque essa imagem, né, clássica do budismo, que do samsara a gente consegue, né, o lótus é o símbolo da realização, né, do despertar. Então, no samsara, na podridão, na poluição, na sujeira do samsara, nós conseguimos
atingir o despertar. Então, essa imagem aqui é muito forte, né? Quando nós vamos desenvolvendo a nossa prática, nós vamos ser capazes de entrar nos mundos, né? Ou na existência samsárica, tal como um ganso. Ou seja, você entra na experiência que o outro está lá sofrendo, que tem, enfim, imensos sofrimentos, que seja de uma guerra, que seja de fome, que seja dos refugiados e tal como um ganso, ou seja, com a mente pacificada. Você não vai ficar mais no meio daquela confusão toda. Você vai estar lá, mas com a sua mente pacificada. Então, esse é o nosso treinamento que nós vamos fazer ao longo do caminho, para que a gente possa efetivamente ajudar o outro sem se, como é que eu posso dizer, sem se deixar envolver pelas distrações. Porque as pessoas estão lá naquele sofrimento porque estão distraídas. Então, nós vamos com a nossa mente atenta, tal como um ganso, entrar, e ele diz aqui, nos infernos de David. Então, o Bodhisattva não é aquele, não vou no inferno. Gente, tem um monte de Bodhisattvas nos infernos lá, né? Vendo se alguém, né, se libera, mas eles estão tão dominados pelo ódio que pouquíssimos conseguem se liberar. O Buda, em uma existência passada, ele conseguiu se liberar de um dos infernos que ele tinha ido por próprios atos dele, por um só pensamento de compaixão. Então, esse é o nosso caminho, né? Não é que tenha assim, tipo, chegou lá no topo do Everest, não, está tudo resolvido. Não, arregaça as mangas e continua o trabalho, né? E ele segue, então, com 108, né? O oceano de alegria que surge quando todos os seres são liberados não seria suficiente por si só para mim, né? Então, qual sentido teria em aspirar somente à liberação individual? E aqui o Shantideva nos faz refletir sobre a imensa alegria que é liberar os outros, né? Os seres todos, da nossa malevolência, dos nossos maus pensamentos em relação aos outros. É uma imensa alegria. A mente fica pacífica, gente. Não tem espaço mais para raiva nenhuma, né? De aversão nenhuma. Vocês conseguem ver isso assim? Quando nós não temos mais nenhum mau pensamento, nada, nenhum mau sentimento, a gente liberou os seres de todos os nossos maus pensamentos, a nossa mente entra num estado de tal pacificação, de tal sabedoria, que a gente começa a experimentar essa que são as alegrias, né? Acho que no português é difícil essa palavra, né, da gente traduzir, tá como 4 alegrias, né? Mas porque a gente pode pensar que a alegria tem alguma coisa assim muito excitada e não é uma satisfação. Realmente eu tenho assim uma dificuldade para encontrar uma palavra na nossa amada língua portuguesa que defina esse sentimento, né? Mas como é que eu posso dizer assim? Quando você fez um super trabalho, sabe? Você realmente fez alguma coisa e que não está esperando nenhuma recompensa, nem não tem nenhum orgulho assim, é esse o sentimento. Então, é isso que a gente vai experimentar. Olha só que maravilha! Né? Que não tem nada a ver com bem-estar, não, gente. Assim, é tipo, o dever cumprido, sabe? É isso que nós vamos experimentar, uma imensa satisfação. Né? E nos comentários vai falar o próprio no Siksa Samukaya, né? Qual o uso de uma tal insípida liberação? Pesado, né? Essa liberação individual. Só quero me liberar. Tudo bem que são lá os pratyekabuses, shravakas. A liberação individual. Eu só quero acabar com o meu sofrimento. Dos outros, não tem. Qual é a graça que tem nisso? Não tem, né? Porque ainda tem ali um
muitos resquícios, né, da nossa apreensão egocêntrica, né? Esse foi o grande pulo do gato do Mahayana, gente. Quando eu assim, começo a olhar para o outro, pensa na felicidade do outro, se esquece um pouquinho de si mesmo, né? Segue com a sua prática, mas esquece aí dos teus apegos, das tuas aversões, e vamos trabalhar para eliminar a nossa apreensão egocêntrica. E aí vem o 109, né? Assim, trabalhando para o benefício dos seres, não devo ter nem orgulho, nem admiração por mim mesmo. A atitude altruística será a minha satisfação. Eu não terei nenhuma esperança por uma recompensa. Então, em toda essa nossa atividade, seja com a nossa prática pessoal, seja no cotidiano, tendo qualidade de presença e lucidez nas nossas experiências, quanto em estar beneficiando os outros, a gente não vai ter nem orgulho, nem admiração por si mesmo, e nem estar esperando recompensa. Porque se a gente está querendo recompensa, se a gente está atingindo o orgulho, é apreensão egocêntrica. O nosso objetivo, então, na nossa prática, vai ser se livrar desse orgulho, dessa esperança, né, dessa expectativa de algum tipo de recompensa. Porque eu, na vida futura ou amanhã vou ter um sucesso, né? Ou então vão postar nas redes sociais, aí vão dar lá uns likes lá. Não, gente, né? Faça a sua prática sem esperança nenhuma, né? O Dalai Lama disse, né, nesse comentário, né, que está lá, né, como um raio corta a noite, ele vai dizer: sem esperança de retribuição kármica ou recebimento de méritos. Isso é uma coisa muito sutil que devemos trabalhar, porque muitas das vezes a gente está fazendo alguma coisa esperando ganhar alguma coisa em troca, porque é assim que a gente funciona no samsara. A gente faz uma coisa para ter um resultado com aquilo ali, mas sem ter essa esperança. Então, são palavras do próprio Dalai Lama. E o Shantideva, então, conclui essa etapa sobre a igualdade. Assim como me protejo incansavelmente, mesmo da mínima depreciação, né, da crítica, da mesma forma devo desenvolver uma mente compassiva e o pensamento de proteger os outros. É isso que ele está falando aqui, né? A gente protege a nossa própria mente, como a gente já viu aqui em estrofes anteriores de outros capítulos, né? Nós protegemos o nosso corpo, né? Se a nossa mão está machucada, a gente vai proteger a nossa mão. Se o pé está machucado, a gente vai proteger o pé, vai evitar pisar com o pé, né? A gente vai proteger. Então, da mesma maneira que a gente protege o nosso próprio corpo, que a gente protege a nossa mente das emoções perturbadoras, né, que levam, com certeza, ao sofrimento, a gente tira o torpor, tira a agitação, que prejudicam incomensuravelmente a nossa mente, nós devemos proteger a todos da mesma maneira. Isso é um pensamento que vem aí um pouquinho do pós-humanismo, né? Quem é o novo ser humano, né? Nós estamos colocados num mundo tão virtual, o quanto que nós estamos virtualizando todas as nossas relações. Tudo que a gente coloca, né? Hoje as pessoas com celular, teve que durante a pandemia, né, no começo da pandemia, tinha um filho meu morando aqui, e aí ele estava fazendo uma receita, ele gosta de cozinhar, aí ele pediu 2 limões por um aplicativo desse aí. Aí chegou o rapaz, eu fui receber, eu falei, mas vem cá, como é que você teve coragem de pedir 2 limões? 2, gente, 2 limões. Eu falei, mãe, eu estou no meio da receita aqui, dei trabalho para a pessoa e tal. Então, assim, tudo está ficando muito virtual. Nós estamos perdendo o contato com a realidade mesmo. Essa nossa existência relativa está muito frágil, porque nós estamos virtualizando demais as coisas. É a consequência do mundo que a gente está vivendo. Então, devemos ter muito mais atenção ainda do quanto que nós estamos
nos deixando levar por esse mundo tão virtual. E saber que hoje, né, nós somos aí tantas inteligência, né, artificial aí, tudo que a gente clica, tudo que a gente tem acesso na internet, a coisa comanda as operações e já te propõe ali várias coisas, né? Eu tenho, né, o hábito, né, de ver assim, essas redes sociais, né? Então assim, você vê, como é que pode, né? O senhor Google lá, o rapaz já sabe, né? Ele já põe ali os temas que eu procuro, sempre você bota lá 3 letrinhas, já vem. Eu falei, mas esse rapaz é muito esperto, né? Porque ele já sabe. Então, nós estamos perdendo a nossa autonomia. Estamos colocando na mão de uma inteligência artificial, que não é nem uma pessoa, né? O poder de dizer o que a gente vai ver ou não vai ver nas nossas buscas. Já vem ali, entendeu? Ah, mas não quero saber disso, não. Eu quero saber outra coisa. O rapaz tem a dificuldade de saber. Né? Espera aí, você digita lá 10 letrinhas e ele ainda não sabe ainda, né? Que é uma coisa nova. Ele detectou aquilo ali, pronto, aí pode contar que aquilo lá vê. Fora a quantidade incomensurável de anúncios e tal que vê, né? Então, eu trago uma reflexão para vocês, né? Da gente rever os limites da nossa ética que temos nos nossos relacionamentos, no nosso posicionamento do mundo. Né? Tão cheio, né, das regras sociais, de relacionamentos, né, das regras, tudo, sociais, políticas, econômicas e tal, a gente começar a refletir isso mais profundamente para que a gente passe a ter uma ética da empatia pelo outro, pelo respeito pelo outro, enquanto sociedade. Porque estamos todos nessa, né, 8 bilhões e meio de pessoinhas, né, fora os animais, né, que são bilhares e bilhares e bilhares, estamos todos nessa mesma nave. Então, o planetinho que a gente está destruindo lá, buscando uma ervazinha especial lá na Índia, que está acabando lá com o meio ambiente, porque tudo vive lá em equilíbrio, aí vem para cá, não, mas isso aqui é um remédio que cura. A gente está desmatando lá, gente. Então, pensar passar dessa coisa tão egocêntrica, né, ou de privilégios de um determinado grupo, e de ter realmente uma empatia maior por todos os habitantes do planeta, porque todos, né, e aqui eu vou colocar só os humanos, mas vamos colocar os outros também nessa nave, todos são iguais. A fome que você tem é igual à fome do outro. O desejo que você tem, o outro também, né? O desejo de felicidade. Você quer escapar da dor, o outro também quer escapar da dor. E ninguém tem essa felicidade definitiva. A não ser Dalai Lama, os grandes seres e tal, que já, através da sua prática, já conseguiram isso. Então, essa é a grande reflexão do dia de hoje, para preparar o nosso coraçãozinho para o que virá a seguir, que é a meditação de Tom Glenn, que aí a coisa vai apertar. Né? Mas para que a gente reflita durante essa semana sobre essa meditação da igualdade nossa e de todos os seres. Tá? Gente, alguma pergunta, algum comentário? Eu sei que isso aqui é difícil, porque a gente trouxe aqui vários temas da filosofia, mas eu convido vocês para refletir sobre isso, né? Peguem esse texto, estudem, busquem, né, os comentários e tal, para poder aprofundar, porque não são só palavras. Tá? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa assim? Então, fiquem à vontade. Lama, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Alexandre. A respeito do apego aos rituais, os rituais aí, no caso, eles entrariam então como um suporte para as práticas, seria isso, mais ou menos?
e não como algo último, definitivo, por ter feito esse ritual eu terei tal mérito. Não é bem por aí, é mais como um suporte para que a gente possa despertar nas práticas. É isso, né? Exato, é o aspecto corpo dos da rituais. nossa prática. É igual uma prostração. Tem, enfim, a prática que a gente faz, né, para os 4 convidados lá, por exemplo, os credores kármicos. Aí a gente oferece lá os 3 brancos, 3 doces, tal, põe um incenso, põe lá mais algumas coisas que eles gostam, tal, pedacinho de seda, ouro, não sei o quê. Aí oferece um punhadinho assim para quitar as dívidas com os credores kármicos. Quantos que a gente matou? Quantos que a gente enganou? Quanto besteira que a gente fez? É igual você estar devendo milhões no banco, chega lá com 2 balinhas. Chegou, gerente, eu sei que eu estou devendo, mas toma aqui 2 balinhas. O camarada vai rir da sua cara. Quer dizer, não vai nem acontecer isso, entendeu, Alexandre? Mas é muita arrogância, prepotência nossa, que a gente, com um punhadinho de coisa, vai resolver o problema. Entendeu? É só um ato, um suporte. Então, primeira coisa, vamos dizer dos credores kármicos, que é uma prática que a gente faz. Né? Uma prática conhecida e tal. Quando tem no Ano Novo, a gente faz essa prática, né? Para a gente liberar dos credores. Aí o pessoal, não, vou fazer um ritual aqui. Gente, desde que a gente lá virou maninho, homo sapiens, sabe? Porque a gente vem fazendo ritual. A gente acha que vai resolver ali o problema. Não vai. Entendeu, Alexandre? Então, a primeira coisa, né, vamos falar dos credores, a gente tem que estar arrependido mesmo. Cair na real quanta coisa errada que a gente fez. Está arrependido. Ó. Igual o Milarepa lá, um dia que caiu na ficha dele e falou, olha, tá feia a coisa do meu lado, eu vou para os infernos. Aí ele achou Marpa, foi bem bondoso com ele. Nem a vida de Milarepa. Então, eu vou fazer aqui, porque eu não quero. Milarepa atingiu o despertar, né? Foi um grande yoga do Tibete, entendeu? Mas a coisa tem que estar acontecendo lá dentro. E aí, se a prática demanda recitação, ou, enfim, recitação de texto, a gente usa a palavra, e aí a gente usa o corpo, entendeu? Mas é um suporte para a prática, não é a coisa. A gente tem que se liberar desse apego que a gente tem, que as pessoas têm aos rituais, achando que não vai, gente. É igual a prostração, entendeu? Qual é o benefício da prostração? Juntar corpo, palavra e mente. O ritual é a mesma coisa. Essa palavra do Lama primeiro, para mim, foi uma coisa. É um teatro. Entendeu? É um teatro. Então, é pesado. Pesado isso aí, né? Mas, enfim, é isso. Me chamou a atenção porque nós vivemos dentro do ritual, dentro do budismo, né? Sim. Mas tem esse aspecto, né? Ele é para despertar outras situações, né? Para nos como suporte mesmo, né? Exato, exato. E aí você faz o ritual, né, que é cheio de ritual, já é um ritual, gente, já senta, né? Tudo é um ritual, você vai sentado, né? Você não pode sentar de qualquer jeito, você não vai fazer uma meditação formal de qualquer jeito. É um pequeno ritual, né? De manhã você faz as suas tigelinhas de oferenda, no final do dia emborca de um determinado... Tudo é ritual. Mas você está usando atenção? Estava com a motivação correta? Entendeu? Se você está fazendo só para que o Buda ache você uma pessoa bacaninha, entendeu? Não vai rolar nada. Mas tem gente que fica só amiguinha da divindade, sob a proteção da divindade. Pô, acho que quem é a divindade é tu. Entendeu? Quem é a divindade que vai te proteger é você. A gente precisa ter a visão real do Vajrayana. Senão, como eu já falei aqui, tem gente que entra no Vajrayana querendo bem-estar, querendo felicidade, os prazeres do sentido. Tanto colorido, tanto bonitinho, douradinho, o negócio brilha, roda, cheirinho de incenso, lá do botão, não sei o quê, a pessoa fica, como diz uma amiga minha, abestada dentro do tempo. A gente precisa saber o que a gente está fazendo. Porque se a gente faz direito, a gente obtém resultado. Se não faz direito, é igual na academia. Faz errado vai dar problema, vai dar ruim. Mas faz direito que resultado garantido. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Oi, Lama, tudo bom? Bom dia.
Bom dia, quem está falando aí? Bruno, Espera que eu tenho que rodar aqui a tela. eu tô sem câmera. Ah, é Bruno. Fale, Bruno. Tudo bom com a senhora? Puxei É, sua orelha hoje no ensinamento, bem visto, viu? Eu chegou sim, atrasado. nossa, eu tô quase caindo na orelha aqui já. Esse tá sendo bom. Lá, eu percebi num dos demônios lá, que eu fiquei um pouco sem clareza, assim, né? Que é o penúltimo demônio lá, que é o do apego ao bem-estar, né? Que eu acho que às vezes quando a gente vem de uma época de muito karma negativo, acaba que naturalmente a única coisa que você quer é se sentir bem, né? Mas aí, por exemplo, eu fiquei investigando, examinando aqui, se quando eu quero fazer práticas, naturalmente, é claro que eu quero me sentir bem, parar de sentir algumas emoções perturbadoras, né? Principalmente essa emoção de aversão em relação a alguns seres que dentro do meu exame de apreensão egocêntrica me parecem injustos, esse tipo de coisa, que às vezes praticam atos negativos na minha direção, por exemplo, também. Aí eu fico pensando assim, se eu qualificar de, além de fazer as práticas buscando me livrar das minhas próprias emoções perturbadoras, naturalmente vem a sensação boa também, mas eu sei que não é o foco. Eu passar a pensar, eu quero que os seres também se sintam bem. Isso ainda não é bodhicitta, né? É, eu quero, porque se sentir bem, tanto eu quanto eles, é uma prisão se não tiver Exato. uma causa real de liberação, é isso, né? Exato. Sem a bodhicitta, não vai andar a coisa. O benefício vai encerrar assim mesmo, entendeu? Então, você pode estar passando por uma doença, por exemplo, e meditar é ótimo, né? Porque você vai fazer suportar, às vezes a pessoa está fazendo quimioterapia e tal, é difícil. Então, a pessoa medita para ela poder suportar aquele tratamento, e já está comprovados, né? Eu participo não, eu sigo, né? 2 grupos de cientistas que falam dos benefícios clínicos, né? Das pessoas que meditam. Então, é legítimo, é bom também, mas o que tem que ficar claro, Bruno, é que isso não vai conduzir ao despertar. Sim, O benefício se encerra ali mesmo. sim. É bom? É bom, tá bom. Está pesada, coisa está difícil, entendeu? Tá bom, mas não vá achando que com esse bem-estar Nem para mim, nem para os outros você... seres, né? Hã? E isso também, eu entendi que, por exemplo, mesmo que eu deseje os outros seres se sintam bem, se eu não desejar do fundo do meu coração, vamos dizer assim, né? Que eles, além de... Porque às vezes a pessoa pode estar se sentindo bem baseado numa ilusão, né? Então não é só se sentir Exato. bem, ela precisa de se liberar das causas que criam os reais sofrimentos dela, né? E isso eu fico Exato. pensando que é complicado às vezes, porque, por exemplo, uma mãe que quer que um filho, sei lá, pare de um comportamento que cria sofrimento para ele. Ela não pode só querer que ele se sinta bem, porque se que ela quiser isso, ela vai mimar ele e ele vai continuar fazendo as coisas erradas, né? E aí, se ele, às vezes, para ele se liberar de fato de um comportamento, ela às vezes tem que aplicar uma disciplina que naquele primeiro momento ele vai se sentir mal, né? Só que aí ele talvez tome consciência dos erros que ele está executando, né? Então, tipo, o problema não é o sentir-se bem, o problema é o foco no sentir-se bem, né? Ou no outro, porque fica uma coisa piegas, né? Tipo demagoga, né? E não profunda como é, de fato, a bodhicitta que quer que a gente se libere dos comportamentos, ou seja, dos atos negativos profundamente, dos comportamentos que causam dor, né? E às vezes esse comportamento não é só um comportamento agressivo externamente, né? Às vezes a pessoa está sendo negligente em algum aspecto, né? É isso, né? Ou está sendo Tudo que você falou aí, indiferente Bruno, também, né? você descreveu a existência do samsara, só isso. Não Sim, tem nada aí de caminho para despertar, nada, nada. É a existência do samsara. É bom a gente se dar conta assim, de quanto que essa, né, a ignorância, desejo e aversão é a existência do samsara, é isso. Né? Então, isso é só samsara, não vai conduzir a nada. Como eu falei aqui, é o bem-estar, eu posso falar como praticante, ainda não tive um instante de bem-estar ainda.
Nenhum. Ainda não rolou. Se alguém rolou, me avise de como é que faz, porque ainda não rolou. É só trabalho e prática. Bem-estar, não sei, pode ser que no futuro venha o bem-estar. Não veio. Né? Eu tive orientação direta do Lama Trilha, não fui, não sei se um bom ou mau karma, mas não tinha, porque se eu chegasse com alguma coisa, o Lama Trilha mandava lá fazer 500 prosternações. Eu desisti logo. Falei, não, deixa eu ficar sossegada aqui, seguir com a minha prática, minha prática tanto física, né? De ajuda mesmo, quanto de coisa. Então, esse bem-estar, eu fui, assim, abençoada. Eu tive um lama que não deixou instantes de bem-estar. Se eu estava, assim, viajando na ilusão do bem-estar, já dava logo um serviço. Vai fazer alguma coisa aqui, vai cortar a grama. Entendeu? Então, yes, que bom, né? Que bom a gente ter um lama do nosso lado dizendo o que a gente tem que fazer. Tá bom? Então, só para ficar bem claro, é legítimo que as pessoas queiram uma meditação para ter bem-estar, para ter lá um benefício qualquer do seu tratamento de hipertensão. Tá bom, gente, é bom, mas isso são lá a sua aspiração, ou como ele fala aqui, o Dalai Lama, essa coisa insípida, né? Não vai te levar a lugar nenhum. O benefício vai se encerrar ali mesmo. Acabou. Mas essa empreitada do Bodhisattva é algo que vai demandar da gente coragem, perseverança, trabalho, prática e estudo. Tá? Então, isso tudo junto, a gente vai atingir o perfeito e sublime despertar. Tá bom? Gente, já deu aqui bastante tempo aqui da nossa... Eu gosto, né, de respeitar os horários. Se alguém tiver mais alguma dúvida, algum questionamento, né? Eu gostaria que vocês realmente olhassem para esse texto de hoje, que foram ensinamentos muito profundos aqui, porque o Shantideva trouxe filosofia aqui da mais alta estirpe das filosofias budistas. Se tiver alguma dúvida, né, vocês podem me mandar uma mensagem, tá? Que eu ficarei feliz em responder, tá bom? E aí, para que a gente não aumente a nossa apreensão egocêntrica com esse ensinamento, a gente faz o quê? Dedica para todos os seres de verdade, né? Que todos possam realmente se liberar dos sofrimentos e consigam a perfeita e sublime iluminação ou despertar. Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são que as máculas, gente, posso liberar todos os seres do oceano do Samsara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Bom domingo, então, a todos. Uma excelente semana, bons estudos. Preparem o seu coração, reflitam sobre esses temas todos, porque domingo que vem é Tonglen. E aí a gente precisa estar preparado para esse ensinamento tão profundo, tão poderoso, que transforma a nossa vida. Tá bom? Então, uma semana abençoada para vocês, bons estudos, boas práticas. Tchau, então, gente. Tchau, Cássio. Tchau, Éder, Alexandre, Bruno. Grato, Lama. Paula. Grato. Oi, Letícia. Olá. Obrigada, Lama. Oi, Ferrari. Luca e Tchau, tchau, Daniel, Aloísio, Teruco, Cleia, Gabriela. Gente, uma semana maravilhosa e abençoada para todos vocês. Tchau. Gratidão.